É mais um escândalo envolvendo o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Uma notícia do jornal Folha de São Paulo noticiou que ele e a esposa dele, Viviane, viajaram 8 vezes no aviões do Workário. Não é isso, Elcio? Sim, é mais um entre tantos escândalos envolvendo o nome do ministro Alexandre de Moraes e a sua esposa. E segundo a informação da Mônica Bergamo, do jornal Folha de São Paulo, ele está nervoso porque o caso veio a público. Não tem que ficar nervoso, tem que parar de vacilar, parar de aprontar. A viagem dele, essas 8 viagens que ele fez, é estranha, requer uma explicação profunda, e ele alega que essas viagens foram feitas porque o escritório de advocacia da Viviane Bastos de Moraes alugou essas aeronaves. A questão é que essas aeronaves foram usadas no ano de 2025 e o contrato da Viviane Bastos de Moraes com o Workário no Banco Master foi em 2024, então tem que explicar. Isso cheira a sacanagem, tem contorno de podridão e não poderia ser diferente. Aonde Alexandre de Moraes está, tem coisas estranhas acontecendo. Não adianta ficar nervoso, é mais um escândalo que precisa ser explicado, e eu não consigo entender por que é que esse indivíduo ainda continua como ministro e está solto. Não, e é um escárnio mesmo com a cara do povo, dos brasileiros. E a defesa dele falou que ele vai processar o jornal por difamação e calúnia. Mas aí que eu falo, se esse país fosse sério, esse ministro não estaria nem no STF ainda, ele estaria impeachmentado ou preso. Na verdade, se o Brasil fosse sério, Alexandre de Moraes não passaria sequer na calçada do Supremo Tribunal Federal. Mas graças àquela figura inexpressiva que sempre sai das profundezas para encher o saco, Michel Temer, ele é ministro, pois foi Michel Temer que o indicou para a corte. Agora, esse fato dele querer falar que vai processar o jornal Folha de São Paulo por ter trago essa informação, na verdade o que ele quer é intimidar, ameaçar, querer coagir. Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal deveria estar investigando essa denúncia. Antes de saber se é fato ou boato, tem que investigar, porque uma vez sendo atestado é coisa séria, é coisa grave, que não condiz com o comportamento de um ministro da nossa mais alta corte quando esse é sério. Fato é que a permanência do ministro Alexandre de Moraes como membro do Supremo Tribunal Federal só desmoraliza a corte, e isso é muito ruim para o judiciário brasileiro. Mas essa é a nossa justiça, onde a pessoa que faz a denúncia que é processada. Aonde se viu isso, gente? Alexandre de Moraes e outras figuras, os seus pares, são os homens que botaram o Bolsonaro na cadeia, que processaram, que condenaram, que colocaram de maneira estranha generais 4 estrelas na cadeia, e estão aí, leve, livre, solto, sem pagar pelos seus atos. Olha, é por essa razão que eu digo e repito, nós brasileiros temos a oportunidade real e única, a última, de passar esse Brasil a limpo, escolhendo senadores, deputados federais, acima de tudo o presidente, para dar um basta nessa patifaria. O lugar mais apropriado para um tipo como Alexandre de Moraes não é na cadeira de ministro do Supremo Tribunal Federal. Pelo seu comportamento e as acusações que pesam contra ele deveria ser afastado do Supremo já há muito tempo e preso. Sim. Qualquer país sério no mundo, isso já teria acontecido. Mas é isso aí que a gente está vendo. É escândalo atrás de escândalo. Isso nem começou ainda a delação do Workário, né? Imagine a hora que ele abrir o bico. Vai ter muita coisa, vai ter muito podridão.
Falar nisso, a delação do Vorcaro está para acontecer e o ministro André Mendonça, que é o relator do caso e o coordenador da delação, quer fazer apenas 2 perguntas ao Vorcaro. Se esses 130 milhões de reais que a Viviane recebeu supostamente como honorários, se é tão somente para o honorário ou tem alguma coisa a cobrir do Alexandre de Moraes por algum serviço prestado ao banco e a Vorcaro. Vorcaro não pode negar. Ele tem que falar a verdade, porque senão a sua delação torna-se nula. E a outra pergunta é: o que foi dito no dia em que Vorcaro foi preso, em que ele conversou com Alexandre de Moraes, aquela conversa vazada, em que Vorcaro, do outro lado, perguntou se já havia desbloqueado. Então são as 2 perguntas básicas. Se Vorcaro falar o que a gente entende que ele tem, a casa do ministro Alexandre vai cair. Ou seja, é batom na cueca. Então a gente está vendo o Alexandre de Moraes fazendo as suas, aprontando, ainda dobrando a aposta, mas acredite, minha amiga e meu amigo, ele está vivendo os seus últimos momentos e dando os seus últimos gritos.